Oi, meus amores! No vídeo de hoje vamos refazer todas as refeições que me fizeram emagrecer mais 17 quilos em casa. Se você não me conhece, eu me chamo Daniele. Mostro aqui no canal o meu dia a dia com refeições sem restrição nenhuma e também sem aquela vida complicada no nosso dia a dia. Já mostrei aqui também os meus exercícios feitos em casa, que eu também uso a plataforma aqui do YouTube de graça. E, gente, me fizeram emagrecer mais 17 quilos. E eu vim mostrar para vocês que realmente o básico funciona. Então, esse vídeo vai ser, vamos dizer, relembrando também as minhas refeições que eu fiz lá quase 10 anos atrás, né? Que foi em 2017 que eu comecei o processo de emagrecimento, onde eu eliminei 20 quilos. Eu tava do 78, né? 76, 78, e eu fui para 58 quilos. Sim, gente. Hoje eu não peso mais isso, porque hoje eu tenho massa muscular, eu comecei a fazer musculação em casa também, mas fico entre 62, 63, estou lutando para voltar para meus 60 quilos, como eu já falei aqui em outros vídeos. Então é isso, gente. Chega de blá 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 e simbora para mais um vídeo. Na alimentação de hoje, gente, eu coloquei aqui 2 ovos mexidos. Aqui tem 2 bolachas porque elas estão elas quebraram, e aqui um mamão com aveia. Explicando para vocês, gente, um pouco da minha refeição. Geralmente, em todas as refeições, eu colocava proteína. E as proteínas que eu gostava e eu gosto de comer é exatamente o ovo. Aqui temos carboidrato, temos fibra, temos proteína, então eu fazia sempre umas refeições completas, porque eu trabalhava na época, então eu tinha que ter bastante força para poder trabalhar. Então, eu sempre fazia os meus pratos bem recheados. Eu vou mostrar para vocês. Dependia muito, porque quando chegava no final do mês, diminuía um pouquinho, né, gente? Vocês já sabem. Mas, no grande período, eu sempre utilizava essas mesmas coisas. Frutas no café da manhã, um carboidrato e uma proteína. E eu sempre usei a bolacha, não é bolacha, né, assim, integral, é bolacha normalmente, água e sal, né? O que eu sempre prezo aqui para vocês é a questão do equilíbrio da quantidade, né? E também da qualidade do alimento, né? Não é por 3 bolachinhas, não vai engordar você, não vai deixar você obesa e não vai acabar com sua refeição, tá? Então, e o ovo? Eu sempre fritei ele com óleo mesmo. Às vezes eu fritava com manteiga, né? Só que depois eu comecei a enjoar um pouco, porque ficava um pouco do gosto da manteiga. Então eu passei a usar um pouquinho do óleo, porque as minhas frigideiras até hoje não são antiaderentes. Mas se você tem uma antiaderente em casa, pode usar sem óleo, sem nada, porque o ovo vai ficar legalzinho. Então era só mesmo, mas eu sempre usei óleo, eu sempre usei. E eu não coloco sal no meu ovo, apesar que muita gente coloca sal, né? Só que eu não gosto, né? Porque eu sinto o gostinho do sal. Então, o gosto é que é só o ovo normalmente, geralmente, às vezes eu coloco um pouquinho de orégano para dar um gostinho assim mais gostosinho, assim, sabe? Para mudar um pouquinho, mas essa refeição é sempre essa, né, que eu fazia. Às vezes eu colocava banana, né? Ou então eu fazia, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer a panqueca de banana à noite, porque eu não jantava, então eu fazia um lanche, né, um café. Então é isso, gente. Vou mostrar para vocês durante o dia, então simbora. De almoçar por aqui, gente, eu coloquei aqui bastante coisa. Vamos de feijão, chuchu, carne com mandioca e saladinha de alface. Sim, gente, vamos explicação do nosso prato aqui. O prato nosso está bem cheio. Eu sempre comi muito bem. Eu vou mostrando as fotinhas para vocês que meu almoço sempre teve essa porção. Eu amo mandioca, batata doce. Então eu nunca deixei de comer, tá, gente? Nunca deixei de comer essas coisas porque eu gostava muito. Além de comer muito ovo, eu também comia muito mandioca, né? Que é aquela coisa da terra.
Eu vou colocar aqui também um pouquinho de farofa temperada. Na época que eu fazia, eu não usava muita farinha, né, na verdade, eu não comia muita farofa, né, mas aí agora, depois de algum tempo, eu peguei o hábito de usar mesmo a farinha temperada, que não é tão propício, tá, gente? Não. E muitas pessoas perguntam, né? Nossa, Dani, mas você come tudo isso, gente? Eu como. Por quê? Eu faço 3 refeições ao dia. Eu tomo café da manhã, almoço e lancho à tarde. Então, eu não faço refeições e lanches entre uma refeição ou outra. Tem gente que coloca, né? Então, isso aqui é meu prato, então me enche a tarde todinha. Eu tomei café bem recheado, com bastante coisa, então me dá mais saciedade. Então, eu sempre coloco proteína, carboidrato, um pouco de alguma coisa, sempre salada. A última refeição do dia, gente, aqui eu fiz uma panqueca de banana com coco e aqui e um pouquinho de café. Aqui, gente, eu coloquei 2 colheres de aveia, 2 ovos, uma banana média, um pouco de coco e um pouquinho de leite em pó, porque a banana não estava tão doce como eu gostaria. Agora, gente, já são quase 6 da noite. Geralmente eu lancho, a minha última refeição é 6h30, 6 e pouquinha da noite. Mais tarde das 7 horas, mas é muito difícil eu comer esse horário. E geralmente eu como depois do exercício. Como ainda estou naqueles dias, hoje é o último dia, aliás, então eu estou comendo um pouquinho mais cedo. E aí eu faço essa janela de jejum de 6 horas da noite até 6 horas do outro dia, né? Então, quando eu fazia o meu processo de emagrecimento, eu sempre fiz isso, né? Essa janela de 12 horas, né? O período somente da noite, então eu não faço ceia, eu não lancho também. E também não janto também, era muito difícil eu jantar. Então, a panqueca de banana ela já vem muito cheia e ela é bem grandona, dá para vocês perceberem que elas são bem grandona. Então, é uma refeição completa, onde tem proteína, tem carboidrato, tem fibra, ela ajuda muito também, dá muita saciedade. Então, todas as refeições que eu fazia no meu processo de emagrecimento, sempre tinha essas coisas incluídas, porque eu não tinha muito tempo para comer toda hora e também eu tinha compulsão alimentar. Então, para não ter compulsão alimentar, eu tinha que comer bem, né? Coisas nutritivas, coisas que vai me ajudar a manter isso aqui tudo direitinho. Bom dia, meus amores. Hoje é o segundo dia, mostrando para vocês um pouco da refeição que eu fazia quando eu estava no processo de emagrecimento. Eu mostrei aqui para vocês o meu prato, né? Aqui temos 2 ovos mexidos e batata doce. Sim, gente, eu comia batata doce na época do meu emagrecimento. Apesar que na época, 10 anos atrás, as pessoas tinham muito medo do carboidrato. Só que eu, como eu já falei aqui, expliquei para vocês um pouco sobre toda essa questão, eu pesquisei, sabe, os nutrientes dos alimentos, o que serviria para mim, o que é bom. Então, eu não somente fiz uma dieta qualquer, passada por uma blogueira, uma pessoa conhecida, eu realmente fui atrás. Então, dei um Google ali e fui atrás do que realmente, o que é carboidrato, para que serve o carboidrato, o que é proteína, para que serve a proteína e quais são os alimentos que emagrecem, como tem mais água também. E na verdade, eu estava ali comendo coisas para poder ganhar massa magra, né, que é a batata doce, a mandioca, e eu não sabia, assim, na época, sabe? Porque na época muita gente falava sobre emagrecimento, mas ninguém falava sobre a questão de músculos, de ganhar músculo, né? Então tem o que? Uns quase 10 anos atrás, né? Então hoje já se fala que é importante
você ganhar músculo no processo de emagrecimento, para não ficar flácido, né? Para também ter resistência a qualquer tipo de exercício, pular, correr, a gente precisa ter músculos ali no corpo e até mesmo para a gente se envelhecer. Eu mesma passei dos meus 30 anos, então é essencial eu, a partir de agora, poder fazer exercícios que ganham massa magra, né, o músculo, para poder ter a sustentação, né, que a partir dos 30 anos a mulher, né, ela vai ali naquele processo e vai decaindo muitos hormônios, muitas coisas, e a pele vai ficando realmente um pouco mais flácida. Eu confesso para vocês que já tem um ano mais ou menos que eu venho nesse processo de emagrecimento, que eu tive reganho de peso, como eu também já disse aqui no canal, e confesso para vocês que foi mais difícil ainda, porque foi aproximando ali praticamente dos 30 anos e o metabolismo não é o mesmo, as coisas são diferentes, muita coisa mudou, né? Hoje eu tenho mais ciência daquilo que eu preciso comer, né? O povo fala que é intuitivo, né? Mas eu não falo que é intuitivo. Hoje eu vou na base daquilo que eu preciso. Então, era isso que eu comia. Eu vou mostrar aqui para vocês. As fotos são tiradas todas no meu Instagram, que na época eu postava, né, em 2017. Eu postava um pouco sobre as minhas refeições, falava um pouco sobre o meu emagrecimento. Também tem aqui no perfil aqui do YouTube, falando um pouco também sobre o meu Instagram também, tem o meu arroba. Então é isso, meus amores. Esse é o meu café da manhã, simples, fácil e rápido. Porque na época também eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de casa muito cedo, então eu não tinha muito tempo de fazer muita coisa. Então isso aqui me sustentava a manhã toda, tá, gente? Eu bebia bastante água durante a manhã e sem contar que eu tomava chá de hibisco, né? O chá de hibisco me ajudava muito com a saciedade também e também para retirar a retenção de líquido. Hoje eu não estou tomando mais devido ao problema de estômago que eu estou e também no momento agora eu ainda estou menstruada. Então, não quando a gente toma, né, esses chás, né, que são mais metabólicos e tudo mais, eles tendem a descer mais, né? Então, geralmente quando eu estava naquele período, né, menstrual que toda mulher tem, eu parava de tomar, né, durante 5, 6 dias e depois eu retornava de novo para tomar. Mas eu tomava mais água do que chá, tá, gente? Eu tomava 500 ml de chá e 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então isso é muito importante para vocês. Então se bora para mais um dia de alimentação. No almoço de hoje, gente, eu coloquei feijão, o chuchu de ontem, que na verdade sobrou bastante, então eu ia fazer a abobrinha para mostrar para vocês, mas ainda tem chuchu e a mandioca, né, da carne de ontem, eu coloquei aqui no prato. Tinha um pouquinho de alface, eu coloquei aqui com cenoura ralada, crua, e 2 ovos cozidos. E a última refeição do dia, aqui eu fiz uma crepioca e de recheio eu coloquei mortandela, orégano e mussarela, 2 mussarela. Na massa de preparo eu coloquei 4 colheres pequenas, né, de sopa de fécula, né, e 2 ovos. E aqui é o meu café. Gente, eu acabei de treinar e agora são mais ou menos umas 6 horas da noite. É minha última refeição. Como mostrei para vocês, eu fiz a crepioca, eu usava muito a crepioca para mim jantar, né? Fica praticamente uma janta, né? Um jantar. E me enchia muito, me saciava muito. A crepioca é muito boa porque tem carboidrato, tem proteína, né? E é uma refeição praticamente completa. Eu fazia muito na época, eu sempre fazia com mortandela, gente, eu nunca tirei a mortandela, eu sempre comi com equilíbrio. A mussarela também, eu uso a mussarela comum, nada de mussarela muito com aquelas coisas, né? Nem light, nem diet, a mussarela comum mesmo. E eu coloquei 4 colheres de sopa de fécula, porque a frigideira que tem em casa ela é bem grandona, então ela ocupa muito espaço. Mas você pode colocar 2 ou 3, dependendo do tamanho da sua frigideira, né? E eu coloquei óleo, né? Porque a minha não tem muita aderência muito boa, mas você também pode colocar, não precisa colocar, talvez, depende, né? Muito de como você vai usar na sua casa. O bom da crepioca é que você pode rechear com aquilo que você quiser,
como forma de proteína, você pode colocar frango recheado, frango desfiado, carne moída, fazer uma carne moída, uma bolonhesa, também colocar. Você também pode colocar também um patezinho de gente, dá para fazer inúmeras coisas, dá para fazer muitas coisas e você pode também colocar salada, alface, né? Quem está querendo fazer uma refeição mais completinha, mais leve. Então, ou então fazer somente assim, com mortandela ou mussarela, né? Isso vai do gosto de cada um. E eu costumo colocar um pouco de maionese, só que a maionese acabou. Tem gente que costuma colocar um pouco de ketchup, quem gosta de ketchup não tem problema, desde que não exagere também, né? Então, é um prato completo e eu queria mostrar para vocês, gente, que desde o início das minhas refeições, eu sempre fiz o básico mesmo, sabe? Sempre usei ovo, sempre usei o frango, né, como forma de proteína, a banana, né, como eu mostrei aqui para vocês. E na época eu não comia pão, eu fiquei uns 4 meses sem comer pão. Então essas refeições que eu fiz nesses 2 dias foram mais ou menos a minha base de quase 9 meses aí comendo. Porém, 4 meses eu fiquei sem comer pão, né? Depois do quinto mês, eu comecei a comer pão com ovo, né? Pão com mussarela, e aí eu fui mudando. Mas eu fiquei 4 meses fazendo totalmente essas refeições, me saciava bastante. Tem como, eu não comia só isso, né? De vez em quando eu ia mudando uma verdura, ia fazendo uma verdura de forma diferente, mas sempre no básico, nada de muita coisa, nada de muito tempero, nada de muito condimento. Sempre usei óleo, sempre usei a manteiga também, né? Sempre usei o café com açúcar e emagreci mais de 20 quilos, uns 20 quilos, na verdade, né? Fazendo essas coisas básicas. Então é isso, meus amores. Um beijo. Se você chegou até aqui, já curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.